mas não podia ter falado, mas aí, enfim, né? E bom que você recebeu e-mail, você lembrou, né? Que eu te falei. Uhum. Professor, eu vou começar então a nosso primeiro feedback, tá? Eu quero tirar algumas dúvidas com você. Deixa eu compartilhar, né? Você viu que eu fiz a mesma técnica da Carol ali, coloquei uma música bem relaxante, que é para ir colocando vocês no clima. Nossa, foi tipo bem o que nós estamos trabalhando agora, né? Respiração, uma coisa bem tranquila. Me Eu senti falo, bem segura com a música. é, que bom, né? Fico feliz, eu tô aqui para isso mesmo. Deixa eu só ver se eu não fechei. Será que eu fechei? Espera um pouquinho, professor, deixa eu ver. Achei, tá? Deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar. Escolheu uma reunião? Escolhi. Não, eu assisti vários, na verdade, né? Eu queria tirar uma dúvida. Essa turma é a NO, tá? É, esse, esse, Pegas da noite. na verdade, o que me chamou a atenção foi esse nome aqui. O que é isso? É o nome que está no seu vídeo. Eu entrei na R2, tá? Uhum. Aí verifica para mim, então, esse nome. Lá na playlist? Tá na playlist, né? É o nome do vídeo, não na playlist, o nome do vídeo dentro Tá, depois eu porque olho. eu acho que tá um pouco fora do padrão. Ah, nem um pouquinho. Aí eu até olhei. Ah, e você pegou bem essa, né? Porque tinha que Eu achar olhei, alguma coisa errada. eu olhei Obrigada, todas. Gustavo. Eu, olhei- Nossa, eu olhei todas, tá? Mas todas assim? não, não, só essa. Por isso que eu pedi pra Ah, você verificar. Pode ser que eu tenha passado por algumas outras e não observado. deixa eu Mas anotar. isso é NO da R2, tá? Só verifica lá. Aí eu observei a sua reunião, professora, e é muito, é muito gostoso de ouvir a sua voz na reunião. Você tem um padrão de voz bem tranquilo, e isso acalma um pouco os cursistas, né? Você falou ali a respeito do atendimento das suas turmas no dia que você foi fazer a proficiência, mas eu duvido que eles não iriam sentir a sua falta, né? Por conta da maneira que você conduz a sua reunião, né? Então, eu imagino também por que eles falaram da questão do perdido, né? Quando eles te deram feedback ali da reunião que eles entraram. Então, porque você é muito organizada, né? A própria maneira que você começa ali a reunião, né? Você já faz uma recepção. Eu gostei muito que você falou das câmeras, que você falou, estou vendo todo mundo, hein? Então, isso é diferente do que falar, ó, é importante a gente entrar com a câmera aberta, porque, né, tem coisa da participação, por conta da certificação, claro que isso está embutido ali, mas você já fala que está vendo todos, né? Você só faz um check-in. Eu nem sei se realmente você estava vendo todos, mas deu a entender que você estava. Eu vejo sim. Veja, então tá bom, né? Eu pensei assim, bacana, né? Porque mesmo que você não tenha olhado, né? E você acabou de pôr que olha, as pessoas já ficam assim, nossa, ela tá me observando, né? Então isso Funciona, né? funciona. E além da questão do engajamento mesmo, né? A professora se sentir ali pertencente, né? Falar, a professora tá vendo a todos, né? Porque muitas vezes a pessoa ela acaba se desligando ali, fecha o câmera e vai fazer um almoço, uma janta, porque ele acha que a professora não está nem olhando, está ali com o slide aberto e não está nem vendo. Eu sei que tem momentos que isso acontece de fato, mas eu achei bem importante essa ação no início ali, você dizer que está vendo a todos. Eu achei bem bacana, né? Eu achei legal também o jeito que você traz um spoiler sobre engajamento que viria na próxima semana, né? Falou, pessoal, na próxima semana a gente vai trazer algumas questões sobre engajamento, né? E você fala ali, você dá uma pincelada em relação ao engajamento em si. Então, eu achei muito legal essa questão aí de você já dar um spoiler para as próximas reuniões, tá? E, bom, esse encontro, eu queria saber de você como é que foi nas suas 6 turmas, porque nós tratamos do SAEP, né, nessa R2. Abre um parênteses aqui para falar como você fez isso de maneira bem interessante, digamos assim, né? Uma maneira bem didática, quando você traz ali a clareza das objetividades, né? Você traz ali
os dados, e sempre trazendo o foco ali para onde há as lacunas né, onde acontecem as lacunas. Então, eu gostei muito do jeito que você trouxe isso. Mas eu queria te perguntar, antes de a gente seguir, se você observou nas suas reuniões uma percepção diferente desse tipo de roteiro, porque desde o início, né, da jornada e de outros anos também, quando a gente traz esse tema, avaliações externas, há uma fala muito pertinente ali dos cursistas em relação à exaustão, da questão da cobrança, né, a questão do questionamento da própria avaliação externa, né, e eu percebi nas outras turmas, e eu queria saber das outras suas turmas que você atende, né, que eu não cheguei a entrar em todas, se você percebeu se eles mantêm essa fala ou se nesse roteiro você percebeu uma participação maior ali nos dados e não tanto esse questionamento da questão da validade ou não de avaliações externas. Se você percebeu isso, se você atribui isso ao roteiro, ou se é a maturidade dos cursistas, o engajamento que ele tem com você, o que você me diria a respeito dessa questão do SAEB, de trazer o SAEB no roteiro nesse momento? Qual a percepção que você teve dos cursistas? Então, eu achei que seria mais difícil trabalhar a recomposição por conta do SAEB, por conta da resistência que a gente tem enquanto professor, né? Dessa cobrança. Eu não vou mentir que eles não se queixem, que tá todo mundo cansado. A gente tá cansado mesmo, né? Até não vejo a hora que termine isso. Porque eu também sou professora da recomposição. Então, é um fardo que a gente carrega. Mas o que eu percebo nas minhas turmas, que não tem muita questão assim de desabafo, porque não está funcionando, porque não sei o quê, porque esse governo, sabe? Eu acho que está bem tranquilo o roteiro, e eu percebo nos professores de matemática mais a questão do engajamento mesmo, do que a gente pode fazer. Por exemplo, hoje trabalhando a questão do engajamento, foi muito legal as ideias que eles trazem. Nossa, se eles fizerem tudo o que eles que fizeram de proposta ali, foi um dos encontros assim, mais bacana que a gente teve até agora, foi o de hoje, que é da parte de engajamento. Dessa do SAEB, eu achei legal porque a gente fez um comparativo com a primeira avaliação. E o que aconteceu? Na maioria das escolas, com raras exceções, os dados melhoraram no nono ano. Então, esse é um ponto positivo que traz, assim, uma questão de um alívio, vamos dizer, né? A minha escola foi pouquinho, mas teve escolas, assim, que eu achei foi um estouro, né? Não sei o que aconteceu nessas escolas, e inclusive eu elogiei muito eles nessa questão, porque aí, quando a gente abre a plataforma, eu peço para eles colocar, você não consegue ver o chat, né? Mas eles colocam no chat os dados, para a gente fazer um comparativo. A maioria já sabe, né? Porque já fez ali na escola, já sabe quantos pontos aumentaram. E aí eles, né, aumentou 10 pontos, 15 pontos, 2 pontos. Acho que teve duas ou uma cursista que caiu no ensino fundamental. E aí eu atribuí muito isso a eles, a esse trabalho deles e essas nossas construções aqui no grupo de estudo, né? Então, é fruto do nosso trabalho, né? Então, foi, acho que uma reunião bem leve, assim. Eu gostei, eu não sinto, assim, que eles estão jogando a culpa no sistema. Está todo mundo muito engajado com a questão do SAEB, sabe? Isso. Se me permite, professora, eu até coloquei, acho que cabe, eu até coloquei no meu relatório, né, que a gente sempre faz um relatório para mandar para cá sobre o feedback sobre a reunião. Coloquei dessa maneira, ó. O encontro também foi marcado pela celebração dos resultados, Uhum. como o compartilhamento dos resultados do CAET, que mostra aumentos significativos na pontuação, que foi prontamente reconhecidos e acreditado pela conduta como resultado do nosso trabalho, entre aspas, foi o que você falou, servindo como forte elemento de motivador. Então, eu até coloquei isso como ponto positivo, que você trouxe na reunião de fato, né? E aí Alguém você me atribui. perguntou se já sabia a resposta. Pois é, né? Eu tô observando aqui, né? E olha que bacana que você traz isso como evidência também, e eu já havia percebido Uhum. que você havia trabalhado isso. Nossa, e tem umas escolas, até eu brinquei com eles, eu falei, meu Deus, conta onde que é essa escola que eu vou pedir remoção, né? Porque Né? foi, assim, uma mudança, né? Aquela Keila, tudo bem que... Lembra que eu comentei ela é doida de pedra, né? Porque ela faz e acontece, acho que com as aulas dela. Tudo que eu trouxe aqui, ela aplicou. A escola dela foi, assim, um estouro, sabe? Eu falei, meu Deus, Keila, você tem que estar muito bem agora, né? E muito realizada, porque isso é mérito do professor que trabalha também, né?
Não, mas é só, quase, não vou dizer só dele, mas principalmente dele, né? Uhum. Eu acho que eu entendo essas palavras e visualizei isso, então é bom saber que isso acontece nas outras turmas também. E eu vi que você deu uma ênfase, inclusive, né? Você faz uma analogia com a lupa, que é lá do acolhimento, em olhar turma por turma, né? Ali no aplicativo. Então eu achei bem bacana também essa analogia que tu fez ali. Aí você já sugere, né? A importância de a gente olhar os indicadores de turma por turma para a gente tentar entender com mais precisão, né, as necessidades aí de cada turma, né? Então eu achei bem bacana também ali essa tua fala, né? Aí você fala também ali que está no roteiro das microintervenções, né? Você já havia trabalhado com esse tipo de técnica nas suas aulas mesmo? Professor, fiquei curioso assim, de saber isso, se A você já gente havia. trabalha, mas não sabe o nome, né? Porque quando Exatamente. você traz para eles a estratégia, depois eles acabam falando, mas é o que a gente faz, prof, né? Eu falei, é o que a gente faz. Então, a gente sempre, eu faço muito disso, dessas técnicas de começar com uma dinâmica, ou no final da aula, ou sempre que eu começo a aula, eu gosto de trabalhar com uma situação, problema, para instigar a curiosidade deles. Então, é uma prática bem corriqueira de professor de matemática. A gente não traz com esse nome, microintervenções, né? Eu sempre penso comigo mesmo, né? A gente faz tanta coisa em sala de aula, vai o espertinho lá, anota e quando Coloca o combina nome ele fica famoso, né? bonitinho. Uhum. E aí vira Por famoso. exemplo, aquela ação que a Carol coloca de você levar um descritor de menor acerto para várias aulas diferentes, que ela até traz a questão da estatística, né? Isso a gente faz o tempo inteiro, né? Eu sei que o meu 7º ano tem dificuldade de divisão, qualquer conteúdo que eu abordar em matemática, eu vou puxar a divisão ali para trabalhar com eles a divisão, porque eu sei que eu vou precisar superar isso, né? Sim, sim. Em ciências a gente traz também, né? Por exemplo, vai trabalhar genética, a gente precisa trabalhar a divisão celular, Uhum. né? Porque uma coisa está vinculada à outra e assim por diante. Eu penso que matemática seja a mesma forma. Muito bem, professor. Aí você conduz, então, com esse seu olhar, né? Esse olhar seu global ali, e eu percebo que você já sabe um pouquinho de cada realidade de cada cursista seu ali, né? São cursistas que acompanham você desde o início, penso eu, que a maioria, pelas características individuais que você aponta aqui para gente, né? Então você tem essa visão e consegue conduzir ali uma reunião, como eu falei no início, bem tranquila, com um tom de voz bem amigável, parece que está tudo certinho, né? Parece que você consegue fazer ser um profissional no nível máximo ali, de trazer para a reunião, né, apenas a profissional que você é, né? A gente percebe que muitas vezes ali um formador ele não está legal, então ele aquela reunião muitas vezes não sai de acordo, né? E você tiver uma uniformidade ali, parece que você está sempre bem, assim, a gente sabe que nós somos humanos e muitas vezes é algo que a gente está nos está preocupando, mesmo que seja ali, né, ou se vai para uma entrevista, ou se vai para um credenciamento, né, você vai pegar um certificado, né, mas a gente sempre tem uma coisinha na cabeça e você não deixa isso transpassar ali, você Na sempre... terça-feira, que é dessa reunião, que inclusive você gosta de pegar a minha primeira reunião. A primeira reunião, eu sempre digo que é a reunião dos acertos, por exemplo, ou em ação, não deu tempo de todo mundo apresentar. Aí tem coisas que eu consigo medir nessa reunião e que nas outras eu não faço mais, né? A questão do tempo é uma das mais difíceis de controlar. Então, tem outras reuniões que eu consegui que todos apresentassem. Depois a Carol falou que não precisava também, né, que fossem todos. Mas, em Sim. específico, essa reunião, eu fiz os cálculos na terça-feira passada de quantas horas eu trabalho na terça-feira, desde o horário que eu acordo para ir para a academia até a hora que eu vou dormir. São 14 horas. Eu tenho aula manhã, tarde, faço a minha reunião e vou para a escola depois trabalhar mais 3 aulas. Então, é o dia mais cansativo. Então, se o meu semblante estiver bom nessa reunião, então quer dizer que nas outras vai estar melhor, né? Porque é um dia puxado. Mas é um dia também que depois que passa, você ufa, agora a semana está mais leve, né? É. Sim, eu tive um relato hoje, inclusive, sobre essa questão da primeira reunião, e eu já percebo isso de uns feedbacks, né? A gente acerta ali as reuniões da semana na primeira, né? E eu ia perguntar justamente isso, né, sobre a questão da orientação, mas como você mesmo disse, né, você conseguiu acertar ali nas demais com certeza, eu acho que o primeiro roteiro é onde a gente vê como que vai acontecer na prática, né? Porque a gente estuda, a gente faz o próprio formativo,
Só que chega na prática, alguma parte ali a gente acaba tendo uma participação maior e a gente acaba tendo que ajustar no final. Mas acho que isso é gestão do tempo também, né? Quando a gente fala ali que de 5 ou 6 grupos, né, 3 ou 4 vão apresentar, porque a gente quer terminar e cumprir com a gestão do tempo. Grave seria se nenhum apresentasse, né? A própria técnica já falou para vocês ali da questão de não ter necessidade de todos. Então, você estava ali administrando com precisão a gestão, né? E aí você mesmo falou que nas próximas você conseguiu. Claro, né? O ideal seria que todos conseguissem. Então, a primeira é um relato geral, assim, a primeira reunião. Então, é uma dica, né, para quem for fazer inscrição, né, faça a inscrição no final mais final de semana. Se bem que eu percebi uma turma ali bem animada e não prejudicou em nada, né? Não que prejudique, mas acho que é algo mais interno do formador, né, dele organizar ali as ideias. E lembra que a gente comentou, inclusive no nosso papo formativo, o dia que a Carol trouxe essa reunião, surgiu essa dúvida da quantidade de coisas que se ia dar ao tempo, porque realmente é uma reunião bem extensa. Eu fiquei bem preocupada com a questão, tudo bem que eles já estavam sabendo do CAED, o portal lá, quando eu fui falando dos objetivos, eu já falei, já abram o portal, já vão pegando os dados de vocês, mandei no WhatsApp, pedi para ele já ter os dados em mãos, porque leva um tempo. Ela colocou 7 minutos ali para fazer a parte da plataforma, mas nunca, né, nem se eu fosse um flash. Então, tem questões assim que não bate com o que está no roteiro. Então, você tem que fazer muito uma gestão do tempo. E aí, trabalhar todas aquelas técnicas, aquelas intervenções, se você cuidar, eu não leio os slides. Eu sei o que tem em todos os slides. Porque se você for ler aqueles slides, você vai precisar de 3 horas para fazer tudo isso, né? Então, você tem que também, eu prefiro, é uma coisa minha, eu não gosto de ler. Tipo, eu não fico lendo um slide, porque me parece que aquilo, os cursistas vão dormir do outro lado. Então, eu já estudo e aí eu explico. Tudo que tem que explicar que está no slide, eu explico. Mas eu não gosto de ficar fazendo leitura. Eu acho que se for para fazer leitura, que eles façam, né? Se for algum texto, assim, porque realmente, eu ver o interlocutor lendo é muito desanimador, né? Talvez esses detalhes que façam essa reunião ser uma reunião gostosa de assistir, né? E participar também. Professor, então, você teve algum problema de energia nesse dia? Acho que todo mundo teve, né? Não sei se você, talvez os seus participantes ali, você percebeu que alguém estava relatando queda de energia, alguma coisa nesse sentido? Nessa semana da E2? Foi a semana, eu acho que Eu acho que teve, eu não vou lembrar agora, porque eu anoto tanta coisa aqui. Sim, mas eu anotei ali que a professora foi bastante empática em relação ao suporte com essa questão de internet ali. Então você usou essa empatia com seus colegas ali que estavam com problema. Então até mesmo, né, diante do que aconteceu ali com a Dilmar essa semana, né, a gente teve um outro caso que foi com a Cauane e ela fechou a câmera dela. Ela estava na casa da mãe, numa cidade pequena, né? A gente sabe como é que é. E a internet lá não estava boa, ela fechou a câmera e conseguiu conduzir a reunião. Então é claro que uma situação de sobrevivência, né, onde a gente tem que fazer a reunião, talvez ações como essas, isso serve para os cursistas também, né? Se ele relata ali que ele está travando, que ele não está conseguindo, ele pode fechar a câmera dele, a gente justifica depois ali na célula. O importante é ele participar. Tá? Eu sempre comento isso, porque eles se ficam muito no chat de internet, principalmente quem faz na escola. Né? Quem está na escola é um caos. Eu sempre falo, pessoal, se precisar, se ver que a internet está muito ruim, é melhor desligar a câmera do que ficar sem assistir a reunião, mas daí justifica no chat, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem, professor. E aí, então, você foi para a orientação, né? E aí você finaliza ali a sua reunião para eles, e dar um tempo para eles preencherem, né? Os documentos necessários, os formulários, né? E tem havido alguma dificuldade em relação à RAF? Como é que está a questão da RAF essa jornada, professor? Eu achei que está bem tranquilo, eu só estou apreensiva porque ainda não vieram os dados, né? Os dados relatórios, né? Então, sempre passar para eles, então, que eles precisam preencher com o mesmo arroba escola que eles estão no Classroom, né? Então, acho que isso é importante. A gente já verificou alguns casos que o professor ele tem nesse município, e aí ele está no Classroom com arroba escola e ele participa. Não é nem a participação dele aqui na Meet, mas o preenchimento do RAF preencheu com a arroba escola que já estava logado,
né? Então, sempre bom, de repente, até mostrar para eles ali no início, ó, pessoal, você vê aqui no formulário, aqui, você confere teu arroba escola aqui, né? Se não tiver, já troca ali, principalmente aquele Eu com acho que mais eu de um. tenho 2 casos, ou 3, É, e aí me chamaram no particular, que tem esses 2 e-mails. é. Então, vamos ficar atentos, né, para que a gente não consiga. E aí lembrar, né, se algum colega faltou na reunião, mesmo que ele faltou naquele dia, manda o link do RAF para ele, né? Porque se ele não tiver todos os RAFs, mesmo faltando, ele precisa preencher. A gente teve um caso aqui, não nosso aqui da matemática, mas eu respondi um protocolo de uma professora que pediu a certificação, né? Ela não foi certificada, e aí, olhando os documentos dela, né? Ela não é nossa, mas é aqui de Maringá, ela não respondeu a RAF, né? Ela faltou com o atestado e não respondeu a RAF, e aí aquela RAF prejudicou a nota dela e ela acabou não sendo certificada. Então é importante a gente lembrar de mandar as RAFs, mesmo para aqueles que faltaram, né? Caso ele continue, isso não prejudique lá para frente. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui para você fazer alguma colocação em relação aos remanejamentos. Como é que estão? Muito pessoal mudando a sua? Eu não vi muitos remanejamentos Não, acho seus. que a minha, que eu vi até agora, um. Não, é um Ah, só? não, tem umas que são meus, né? Teve Sim. uma que foi para a área, eu acho, a Franciele. Eu acho que tem. E a Eu Márcia vou. mudou de turma. Tem uma que está pedindo para mudar, que ela é Ah, dessa turma da tarde. Ah, qual, qual a justificativa dela? eu acho que é choque de horário. E aí ela está fazendo no outro horário. Aí eu pedi para ela preencher o formulário. Deixa eu ver qual que é. É tanto papel. Ó, hoje à tarde só faltou a Kelly, e aí eu já encaminhei a RAF para ela. Eu sempre encaminho durante a reunião ainda, tipo, quando os outros nos 10 minutos estão preenchendo a RAF, eu já mando para os faltantes. A não ser que seja, tipo, agora eu já mandei para a Kelly. Os outros, aí eu mando a sugestão de fazer a reposição, né? É a Denise. É as 3 vezes que ela já participa em outro horário. E ela participa na turma da noite. Bem querida, Denise. Não sei se tem problema ela continuar participando ou se você vai fazer o remanejamento dela. Vai esperar. Ela falou que ia te mandar a justificativa essa semana. Tá sem som. Perdão, qual que é o nome dela mesmo? Ela mandou o formulário, eu não aceitei isso. Talvez ela. Não, ela ia mandar porque ontem ela comentou. Porque ela é da quinta, né? E ela não consegue fazer na quinta, ela tá fazendo na quarta noite. Aí ontem ela participou, eu falei, Denise, tem um problema semana que vem, você não vai poder faltar, porque o pessoal da quarta tem folga, mas você não, né? Porque você é da quinta. Aí eu falei, a não ser que você consiga mandar o teu formulário até amanhã, que aí o tutor talvez consiga olhar. Mas não sei se ela te mandou. Confirma com ela, professor, porque eu vou fazer só sexta-feira. Pede, passa o nome dela certinho com RG, turma que está saindo, turma que está entrando. Aí pede, ela pode mostrar, aí você pede para ela encaminhar para você mesmo essa questão do horário, aí você me manda, eu já faço. Porque se ela já não está participando lá, a gente pode ter problema, tá? Ela está participando só na turma da noite. Então, daí, teoricamente, ela nem aparece, ela não vai aparecer nem no BI da turma dela, nem no seu, então ela não está participando. Aí, então, a gente fazer o justificativo, a gente já maneja ela, tá? É isso, então. Mais alguma situação? Não, tá tudo certo. Então, a senhora faz favor de verificar lá a nomenclatura do vídeo, tá bom? Tá bom. E é isso, professor. Muito obrigado, tá? Pela sua participação. E o que precisar aí, tá? Eu desejo aí que você vá para o Canadá, mas somente o ano que vem. Eu tô achando que as tuas orações são bem fortes. É mesmo? A reza tá dando certo, porque acho que esse ano não sai mesmo. Tá, então vamos continuar assim em oração. Mas é tudo pro seu bem. Eu sei. Obrigado, professora. Qualquer coisa, só me chamar, tá bom? Obrigada. É. Até.